Quero desejar a todos um abençoado dia na presença do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, minha amada. A paz do Senhor, estou arrumando aqui. Desculpa o atraso, irmã, a gente sai de manhã. Peguei um trânsito, então ficou bem difícil. Estava tudo parado. Aí fica difícil para voltar. Mas graças a Deus estamos aqui, né, para falar um pouquinho dessa pérola, que é a palavra de Deus, né? Amém. E eu quero agradecer a todos que estão se conectando com a gente. Desejo a todos um dia abençoado, na presença do Senhor, já preparando nosso coração para ouvir, né? Esse maná. A palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. E quero agradecer a irmã que, com todo carinho, aceitou aí o meu convite, né? E creio que Deus vai usar a sua vida. Muitas das minhas amigas não poderão ver agora, assistir agora, mas vou deixar aqui, né, salvo no Instagram, e depois elas, né, vão assistir. E a palavra de Deus, como se renova, né, minha irmã, a cada manhã, eu sei que Deus vai usar a sua vida e nós vamos nos alimentar dessa palavra maravilhosa. Amém. Paz do Senhor, Lucimara, a paz do Senhor, Silvia, sejam muito bem-vindas. Amém. Aleluia. Já está comigo, minha amada? Sim, Amém. sim, minha irmã. Amém. Prazer, viu, estar aqui com você. Obrigada pela confiança, pelo convite, e sempre é muito bom, né, nós termos essa oportunidade para realmente espalhar o reino de Deus e falar de tudo aquilo que nós temos experimentado. Eu quero declarar a paz, o amor, a graça do Senhor, inundando cada coração que está aqui conosco, os que vão entrar depois, que vão ouvir. Quero cumprimentar minha prima Silvia, querida, que sempre está comigo. E Deus derrame nesse momento, né? Eu creio que esse momento já estava registrado no céu para que acontecesse hoje. E, como Sim. você falou, tem muitas pessoas que não podem entrar nesse momento, mas depois elas vão ter oportunidade de serem abençoadas e edificadas com o que o Senhor preparou para esse momento. E sempre é uma alegria para nós. Sempre esse convite enche nosso coração de alegria, porque é para isso que nós somos chamados, né? Realmente para viver para o Senhor e cumprir aquilo que Ele confiou em nossas mãos. E antes de iniciar, eu queria estar orando para que o Senhor tome conta desse lugar, desse momento. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos te dizer, ó Pai, que somos gratos ao Senhor. Obrigada porque nós de nós mesmos, Pai, não temos nada para oferecer, mas é a tua graça, é o teu amor, é o teu consolo, é a tua força que vem sobre nós. E que dessa maneira, Pai, o teu Espírito Santo tome as nossas vidas, tome a nossa mente, tome a nossa boca. Nós queremos te dizer, ó Pai, que nós queremos cumprir nessa manhã tão somente a tua vontade. Estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor. Tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Fica conosco, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Minha querida, eu quero estar compartilhando hoje, né, um pouquinho sobre a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, ter essa palavra como nosso guia, como a nossa direção, ter essa palavra como aquilo que nos alimenta a cada manhã. E a minha oração tem sido para que o Senhor realmente desperte os corações com fome por essa palavra. Muitas vezes nós somos derrotados, né, no meio da batalha por falta de nutrição. E a nutrição espiritual, ela só acontece através da palavra de Deus. Ela é o alimento completo para nós, que nos fortalece, que nos capacita, que nos adestra para nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem trazido até nós.
E enquanto estivermos aqui na Terra, né? O Senhor fala assim, olha, nesse mundo vocês vão ter aflição. Então, nós temos aflição a cada dia, mas quando nós estamos apoiados no Senhor, na presença do Senhor, nós podemos enfrentar as aflições na certeza de que nós não estamos só. O Senhor está conosco. Aleluia. Bom dia, minha amiga Eliane linda. E eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 a 28. Que é sobre aquele texto que fala que Jesus anda sobre as águas. E logo a seguir, esse logo a seguir é logo após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos estavam com Jesus e logo depois que aconteceu esse milagre, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! Glória. Aqui nós vemos que Jesus, ele mandou os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. E em Marcos, nos conta que eles tiveram uma experiência com Jesus também no mar. Eles estavam no barco, os 12 discípulos, com Jesus, e começou um vento muito forte, uma tempestade, e Jesus estava dormindo. E eles acordaram Jesus e falaram, Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? E Jesus levantou, acalmou o vento, aquietou o mar e houve bonança. E ele falou para aqueles discípulos, até quando vocês vão duvidar? Homens de pequena fé. Então eles tinham tido já essa experiência com Jesus no mar. Jesus estava junto com eles, e Jesus acalmou o mar. Mas dessa vez, eles estavam no mar, tempestade novamente, vento contrário, mas dessa vez eles estavam sozinhos. E isso trouxe medo para o coração deles. Eles ficaram apavorados. Aqui fala que era alta hora, era madrugada, e eles estavam nessa situação. Então, vocês pensam assim, o caos que os discípulos estavam vivendo. Madrugada, tudo escuro, o vento contrário balançando aquele barco, e eles estavam apavorados, com medo, não tinham para onde pedir socorro, porque eles estavam ali só. Da outra vez eles acordaram Jesus, mas dessa vez Jesus não estava ali. Quantas vezes nós passamos por momentos que ele vem e ele traz um medo para o nosso coração, pela insegurança do momento. Você olha, tá tudo escuro e o vento tá forte. Aquilo ali você começa a sentir que o barco tá balançando. Eu já tive uma experiência em alto mar, em barco com minha família toda, e que pavor que dá, e era durante o dia, mas o pavor que isso traz, porque você não tem o que fazer, você se sente impotente totalmente, não tem como agir ali.
Então, ali os discípulos estavam nessa situação. Mas nós vemos que no versículo 25, era madrugada e Jesus foi onde eles estavam. Como? Andando sobre o mar. Os discípulos sabiam que Jesus ia encontrar com eles, mas eles esperavam que Jesus ia pegar um barquinho que tinha ficado lá na margem e ia encontrar com eles. Muitas vezes Jesus está vindo ao nosso encontro com milagre. E nós estamos virando as costas porque nós estamos esperando que Jesus venha da maneira que eu conheço. Que ele venha segundo aquilo que eu acho que ele viria. E Jesus, a multiforme sabedoria dele se revela a nós a cada dia, em cada situação. Nós temos que estar atentos, porque o mover de Deus, ele sempre vem ao nosso socorro, mas a maneira que ele vem é a maneira dele. E nesse momento aqui, Jesus veio andando sobre o mar. E o que eles fizeram? Eles estavam apavorados de medo, era escuro, eles não enxergavam o que estava acontecendo. E diante daquele medo, que eles falaram, é um fantasma, e começaram a gritar, porque eles não sabiam o que podia estar acontecendo ali. Além disso tudo, ainda um fantasma vindo ao encontro. E quando eles gritaram que era um fantasma, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Glórias a Deus. Jesus, hoje ele está falando para nós. Não sei o que você está passando, qual é a tribulação que você está enfrentando, mas ele quer te lembrar hoje que ele está presente. O Senhor é o Deus que não dorme, não dormita. O Senhor é aquele que está atento ao seu clamor. Em Salmos fala que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. A palavra de Deus nos garante que o Senhor move terra e céus em favor dos seus filhos. E ele nos lembra hoje: coragem, filho. Eu estou com você. Não tenham medo. Eu estou aqui. Eu sou o Deus presente. Eu sou o Deus que estou olhando para você. Eu estou cuidando de você. Coragem. E diante dessa palavra de Jesus, o que Pedro olhou? Ele não enxergou nada. Mas ele falou: Senhor, se é o Senhor, mande eu ir até aí. Mande eu ir ter contigo. E aí, nesse momento, eu imagino assim, aquele barco, todos os discípulos eram 12, e um deles teve essa ousadia. Imagina o silêncio que virou no barco, e uns falando com os outros: Pedro é louco. Ele nem sabe se é Jesus mesmo, não dá para enxergar. E se for um fantasma desespero, mesmo, né? que é Jesus? Hã? Como? O desespero dele, né? Mas eu creio que no coração de Pedro, quando ele ouviu a voz de Jesus, não temas, sou eu acho que lá dentro ele sentiu algo diferente. Ele disse: se é o Senhor, manda que eu vá. Porque se ele tivesse certeza de 100% que não era o Senhor e que era um fantasma, ele não teria falado isso. Então ele tinha, né? Porque muitas vezes a gente, em meio a muito sofrimento, às vezes é normal a pessoa enxergar assim coisas além, como os discípulos acharam que era um fantasma, porque o desespero era tão grande, né, na vida deles. E de madrugada, como a irmã falou, durante o dia já foi difícil. Imagina de madrugada, né, irmã, no escuro, no meio do mar. Meu Deus, é uma aflição muito grande. É. Então, os discípulos, mas mesmo assim, os discípulos ainda, né, não entenderam que era Jesus, mas no coração de Pedro tinha, pelo menos, uma pequena fé, mas tinha, ele confiou e ele foi. Uhum. Olha para a irmã ver, então ele tinha. Então a gente não pode perder a esperança, né, irmã? Em meio ao sofrimento. E é interessante que o que ele tinha ali era a voz, porque o que ele via não identificava nada, parecia um fantasma escuro, madrugada, com medo, tempo frio, a onda balançando. O que ele tinha ali era uma voz. Mas aqui nós temos que lembrar que é a voz do Senhor que é manifesta através desta palavra, é que nós
temos que respaldar a nossa fé. Nós não vivemos pelo que nós não vivemos pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas por aquilo que o Senhor diz para nós, que Ele diz ao nosso coração. E isso é muito forte, porque muitas vezes nós queremos ver, nós queremos pegar. Aí eu tenho certeza que Deus está agindo. E Deus, Ele fala conosco de diversas maneiras. E quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, que nós entendemos que somos morada dele, Ele age em nós e através de nós, Ele fala conosco, nós podemos ter certeza que Ele vai nos dar a direção, que nós não estamos só, ainda que seja madrugada. Ali, a força da natureza era algo muito grande, eles se sentiram todos impotentes, não tinham o que fazer. Quantas situações nas nossas vidas nós sentimos impotentes? Quando chega um diagnóstico até a sua casa, até a sua vida, quando chega um diagnóstico de morte, e você se sente impotente, você quer fazer alguma coisa e não tem o que fazer. A sua dependência ali nesse momento é total do Senhor, em fé, em confiança. Se você não tiver essa confiança e agarrar na misericórdia do Senhor, você afunda. Você afunda no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade que chega no nosso barco. Nós não somos melhores que ninguém. Às vezes nós não queremos, porque o Senhor deu ordem, eu vou, então vai ser tudo lindo, o mar vai virar aquela represa e eu vou chegar de lá. Não, Jesus nos dá a ordem e fala, vai. Mas Ele não falou, vai que vai... Não, você vai, eu estarei com você. Vai ter batalha, sim, mas eu estarei com você. Eu que adestro suas mãos, eu que estou na frente. Essa peleja que você está enfrentando não é sua. O próprio Senhor fala, essa peleja é minha. Quieta o seu coração. E aí você vai ver o grande livramento que eu estou trazendo até a sua vida. Mas aquieta o seu coração. É interessante que aqui, se você quiser falar, pode me interromper, viu, Rosineide? Ah, tá. É gostoso, a gente vai se alimentando dessa palavra, né? Amém. Maravilhoso. Pode continuar, irmã. Mas nós vemos aqui que esse ambiente tenebroso, esse ambiente de insegurança, de impotente, estava para todos, estavam para os 12 discípulos. Todos estavam vivendo a mesma situação. Então, presta atenção nisso. Nós podemos viver uma mesma situação que muitos estão vivendo, igual teve a pandemia. Quantas pessoas viveram a mesma situação? A postura e o posicionamento de cada um é individual, diante daquilo que chega até nós. Teve uns que se entregaram ao pranto e quantas pessoas passaram a ser depressivas, com depressão, precisar de tratamento depois da pandemia. Outras pessoas, elas enfiaram nessa palavra aqui e eu quero me alimentar. Então, cada um, a situação chega para todos nós. Não é o porquê estamos juntos que eu vou ter a mesma experiência, por exemplo, aqui no caso da Rosineide. Cada um de nós temos uma experiência de acordo com a nossa busca. Então, não é o suficiente você estar na igreja onde o Senhor está movendo. Mas você só experimenta o poder de Deus a partir da sua decisão pessoal. Nós vemos ali a mulher com hemorragia, ela estava no meio de muita gente, muitas pessoas ali estavam encostando em Jesus. Mas a palavra de Deus retrata que uma mulher, ela tocou em Jesus. Por que destaca uma mulher? Porque uma mulher posicionou com fé. Ela falou, eu vou tocar e vou receber a cura. Quantas pessoas ali deviam estar enfermas e elas não tiveram essa postura? Nem eu vou estar aqui junto com Jesus. Não basta estar junto onde ele está, mas o meu posicionamento que me leva a experimentar o milagre do Senhor. Ali nós vimos que tinham 12 discípulos no barco. Um deles posicionou em fé e disse, eu quero experimentar o novo de Deus. Todos tinham a mesma visão, todos estavam passando pela mesma luta, mas um falou, eu quero experimentar algo novo. Se é Jesus, eu posso ir.
E será por que Pedro teve essa atitude? Por que ele não ficou quietinho no barco e falou assim, bom, se Jesus está chegando, deixa eu ficar aqui quieto, que eu quero a presença dele. E por que Jesus não falou assim, Pedro, quieta, fica quieta aí, eu já estou chegando. Porque Jesus, de acordo com o mover do nosso coração, ele vai nos levando para lugares mais altos, para experiências mais altas, mais próximas dele. Pedro, diante da atitude dele, do movimento que Pedro teve ali, eu creio, eu quero ir. O Senhor falou, venha. E hoje o Senhor fala para nós, você quer experimentar algo novo? Venha, saia do barco. Para de ficar nessa zona de conforto, fazendo o que todo mundo está fazendo. Pedro podia ter falado, não, eu vou ficar aqui, está todo mundo aqui. Mas Pedro quis experimentar algo novo. Ele creu que o Senhor estava ali, que ele podia viver algo diferente. Mas para isso ele teve que sair do que era confortável no momento. No momento, a segurança ali era o barco. Pedro saiu de toda a segurança. Sim. Muitas vezes a nossa zona de conforto, a nossa segurança, que parece ser seguro, nos prende naquele lugar. E com isso nós deixamos de experimentar o novo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. Quantas pessoas estão conformadas com a situação que você está vivendo dentro da sua casa? Quantas mulheres olham para o marido e falam, não, ele é assim mesmo, não tem jeito não. E você conforma não vai mudar a situação. Eu sei, a família dele é tudo assim, não tem mudança. Ou quantos maridos olham para a mulher e falam, não, isso aqui é assim mesmo. Essa mulher é desse jeito, a família, a mãe é assim. Quantas vezes olhamos para o filho e falamos assim, não, eu cansei. Agora eu cansei, chega. Ele não me ouve, agora está entregue, vai fazer o que quiser. As consequências é dele. Quantas vezes olhando para a nossa finança e falamos, não, isso não tem jeito não. Eu nasci, foi para isso mesmo. As coisas não rompem aqui em casa. Isso aí é porque nós conformamos com o nosso barquinho. E o Senhor hoje traz uma palavra para você. Saia do barco. Se você quer viver algo novo que o Senhor está trazendo sobre a sua vida, saia do barco, saia desse lugar que aparentemente é seguro, mas não traz segurança nenhuma. Nesse lugar, se você permanece aí, você não vai viver o novo de Deus. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebais? Até quando você vai querer ficar nesse quadradinho, acreditando que a situação é desse jeito? Se você quer viver o novo de Deus, vai para aquilo que te traz insegurança, mas Jesus está. Mesmo que seja inseguro, com Jesus é o lugar mais seguro que eu posso estar. E na presença do Senhor, é com Ele que eu vou viver o milagre que Ele tem para a minha vida. Eu acredito que quando Pedro saiu do barco, os discípulos devem ter falado, Pedro é louco. Olha o que eles têm que fazer. Vai afundar. Quer ver que Pedro vai afundar? Pedro é muito... Ele faz as coisas de cabeça, olha o que vai acontecer. Mas Pedro não ouviu nada. Ele quis estar com Jesus. Ele quis experimentar o novo que Jesus tinha ali para ele. Eu quero te dizer que, apesar de toda a incredulidade dos que estão ao redor de você, apesar de muitos dizerem, olhar para você e falar, não vai dar certo, não vai conseguir, olha o que ela está arrumando agora, olha o que ela está inventando. Creia que com Jesus você vai romper. Não ouça a voz dos incrédulos. Ouça a voz de Jesus te dizendo, venha, venha, eu estou aqui. E na presença de Jesus há milagre. Se você quer viver o extraordinário de Deus, não tem como você ficar onde você está. Se você quer viver um casamento restaurado, se você quer ver seus filhos na presença do Senhor, tendo uma vida totalmente liberta de vícios, marido liberto, esposa liberta, se você quer ver as suas finanças restauradas, creia e saia do lugar que você está. Para de ouvir essa voz dizendo que nasceu para ser assim, vai ser assim.
Não! Com o Senhor nós podemos viver o novo a cada dia. O novo do Senhor. Ele está trazendo para você. Ele está trazendo para sua casa. O Senhor diz na palavra dele: eu sou o Deus da restauração. Eu sou o Deus da cura. Eu sou o Deus de recomeço. Eu sou o Deus que faço tudo novo. Tome essa palavra. Creia nessa palavra, alimenta dessa palavra e fale: eu tomo posse. Eu creio que o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se o Senhor foi com Pedro, ele será também comigo. Sabe os discípulos que ficaram no barco? Quando Jesus voltou com Pedro e entrou no barco, eles disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Muitas vezes nós estamos esperando ver o milagre acontecer no meu vizinho, ver o milagre acontecer no meu irmão, para mim crer que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu quero te dizer hoje, posicione, saia do barco, creia, Jesus ele é o Filho de Deus. Toma posse, queira experimentar, para de querer contar só a experiência que o seu amigo teve, que o seu irmão teve. Contar experiências dos outros é muito bom. Os discípulos, com certeza, falaram dessa experiência de Pedro muitas vezes. Mas o Senhor hoje está te chamando para você ter uma experiência com Ele. Você, o Senhor quer mudar a sua história. Ele quer que você tenha uma história com Ele. Será por que Pedro foi tão ousado e creu? Porque Pedro já havia tido uma experiência com o Senhor. O que nos leva, no meio da batalha, no meio das nossas lutas, crer e experimentar o milagre de Deus, são nossas experiências no secreto com o Senhor. Pedro já havia experimentado o Senhor, ele viu ali a multiplicação dos pães. Pedro já tinha tido uma experiência que passou a noite toda pescando e não pescou nada. E Jesus falou para ele: Pedro, vai lá e lança as redes. E Pedro falou assim: mestre, eu pesquei a noite toda, passei a noite toda tentando pescar e não teve nada, já estou aqui até lavando as redes. Mas o Senhor falou: vai lá. E Pedro olhou e falou: Senhor, por que o Senhor que está falando? Tudo que eu sei, eu fiz e não funcionou. E eu sou pescador, eu entendo disso. Mas, porque o Senhor que está falando sobre a tua palavra, eu vou e vou lançar a rede. E sobre essa palavra, sobre essa obediência de Pedro, ele lançou a rede e teve aquela pesca maravilhosa, que teve suprimento para muitas pessoas. Pedro havia tido uma experiência com Jesus. Eu quero te falar que nós só vamos experimentar do Senhor quando nós cremos de todo o nosso coração. Que a palavra que você está recebendo hoje não seja só mais uma palavra para você falar: não, foi bênção. Não, foi bênção. Sim, mas você vai aplicar na sua vida? Você vai dar hoje um passo de fé? Sim. Você vai sair do barco hoje e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter a ousadia de Pedro, eu quero ter a fé de Pedro, eu conheço a sua voz. Fala comigo nesse dia, que eu estou pronta para sair do barco. Eu quero pisar sobre as águas, na certeza de que com o Senhor eu não vou afundar. Mas com o Senhor eu vou experimentar do teu milagre. E através da minha vida, muitas vidas poderão ser abençoadas. Eu quero te dizer hoje que Jesus está te dando hoje, nesse dia 8 de fevereiro, ele está te dando autoridade para que você saia do barco e venha experimentar o milagre que ele tem para a sua vida. Ele está te autorizando para que você se posicione em fé. E fale: é hoje. Hoje eu creio. Hoje eu vou olhar para minha casa com os olhos diferentes. Eu não vou fazer como todo mundo está fazendo. Mas eu quero uma experiência nova com o Senhor. Aqui na minha casa, a começar pela minha casa. Comece a olhar para o seu marido, para a sua esposa e declarar aquilo que o Senhor diz a respeito e fale: eu tomo posse. Eu saí do barco e eu vou ver o milagre do Senhor aqui na minha casa. Eu vou ver os meus filhos transformados.
os meus filhos rendidos na presença do Senhor. Eu vou ver meu casamento restaurado. Eu vou ver tudo novo acontecendo. Porque eu me posiciono em fé. Não naquilo que eu posso fazer. Porque eu me sinto impotente nessa situação. Mas pelo que o Senhor pode fazer. E nele nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Glória. Minha amiga, Amém. me perdoa que eu passei do seu horário. Não, não, irmã. Mas o É Senhor mais foi preocupada com a movendo irmã aqui, eu mesmo. embalei. Ah, mas falar de Jesus não tem nada melhor, irmã. Amém. Nada melhor. Amém. E para minha vida, nesta manhã eu aprendi que eu tenho que pôr a minha fé na palavra de Deus, porque às vezes a gente fala que confia, mas chega na hora da dificuldade, a gente esquece tudo. A verdade. Por isso que a palavra de Deus, a gente tem que se alimentar e guardar, né? Tudo que Deus usou, a irmã, para falar. Eu sei que muitas pessoas que eu conheço estão passando por dificuldades grandes, mas muitas também desanimam. Não, às vezes tem umas que diz para mim assim, olha, Rosa, eu estou sem vontade até de orar, eu não consigo, não tenho forças para ir para a igreja. Eu falei, filha, tem que se alimentar da palavra e acreditar. Porque quando Jesus mandou, né, que o apóstolo, que Pedro lançasse a rede, ele confiou na palavra. Amém. E quando a gente está sofrendo, passando por uma dificuldade, que a gente ouve a palavra, igual Deus usou a irmã, e a gente tem que se apegar a esta palavra. Amém. E acreditar que não foi a irmã, mas foi a boca de Deus falando com a gente. Aleluia. Então essa palavra nos traz vida. Então precisa confiar, ser ousada como aquela mulher do fluxo de sangue. Quantas dificuldades ela enfrentou. Imagina, a Bíblia diz que é uma multidão. Multidão não... Quando a Bíblia diz que é uma multidão, era muita gente. Às vezes você vai num lugar que tem muita gente, você não quer nem entrar, fala, puxa vida, nem dá, né? Muita gente. Agora aquela mulher doente, pelo jeito ela não tinha muita força, nem acho que nem para caminhar direito, você imagina. Mas ela, no pensamento dela, se eu não chegar para falar com Jesus, mas pelo menos se eu tocar. Então ela tinha fé. Amém. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Isso é muito importante. Irmã, assim, me abasteceu, sabe? Já ganhei o meu dia na presença do Senhor e é muito bom. Aleluia. Eu falo para as pessoas, olha, quanto mais a gente medita na palavra de Deus e lê, irmã, a gente sente algo sobrenatural. Só a paz e a presença do Espírito Santo nos traz uma calmaria, uma confiança. E é isso que as pessoas precisam ter, né? Amém. Eu quero agradecer a irmã pelo convite, que a irmã aceitou com todo carinho. Que Deus te abençoe, irmã. Amém. Precisando também, eu estou à disposição, né? Amém. Quem sabe, em breve, Deus nos dará a oportunidade de dar um abraço na irmã, tomarmos um café junto, um chazinho missionário, né? Falando de Jesus, que não tem assunto melhor, irmã. Eu sempre falo chá missionário, porque quando chega alguém aqui, fala, tem que ter eu já tenho alguma bênção para contar, eu já quero orar, já quero falar de... É muito bom. Não é que a gente é religiosa, não, é porque é um prazer tão grande, as pessoas precisam experimentar isso, irmã. Conhecer Jesus. Do que a gente carrega, a gente exala, né? É natural. Ai, é muito bom, irmã, é muito bom. Às vezes eu tô lendo à noite, de madrugada, meus filhos falam, mãe, você não vai dormir. Eu falo, gente, mas tá tão bom que a história, tá tão maravilhoso. E a gente sabe que a palavra de Deus é verdadeira, ela é vida. Então a gente se alimenta, é muito bom. A gente precisa desse prazer. Então, se você começar, você que está desanimado, começar a ler, a orar, sabe? Quando estiver lendo, pega aquela palavra para você, né? Ora aquela palavra, fala, você vai ver como o ambiente muda, irmã. E a paz que tem na gente, com alegria, né? Só a gente não sabe explicar, irmã. Eu sou assim, eu sou muito alegre, eu tenho aquela paz, mesmo quando tudo está assim difícil. Aí que eu me apego. Amém. Aí que eu vou, né, segurar ali, ficar firme com Jesus para poder vencer. Aleluia. Eu agradeço. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigado também pelas pessoas que, com todo carinho, aí está assistindo a gente. Depois vão ter a oportunidade de ver, né? Eu vou salvar aqui para que a gente quer passar, né, irmã? Para isso que Deus
nos chamou para a gente poder espalhar o que é bom, né, irmão? O que é bom. Amém. Eu te agradeço, irmã. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, a irmã e a todos, Amém. viu? Deus te Prazer abençoe. estar com você. Deus te abençoe, querido. Faça Amém. prosperar seu ministério, seu caminho. Que ele seja à Amém. sua frente, aplainando seus caminhos, e a glória dele seja a sua retaguarda, em nome de Jesus. Receba, irmã, em nome de Jesus, e para a irmã também desejo o mesmo, viu? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Deixa eu ver como eu salvo aqui.